Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento me dirijo a Tu, Senhor. Amém. Para que o Senhor libere uma palavra de bênção para nossos irmãos. Amém. Para que a Tua palavra seja pregada em qualquer tempo, em qualquer situação. Amém, Senhor. Se há dificuldade, não nos afaste de Ti, Senhor. Que a gente viva sempre ao Teu lado, porque Tu és o nosso recurso, Tu és a nossa salvação. Glória a Deus. Amém. Amém, Deus. Inicialmente eu queria parabenizar todas as mamães. Amém. Essa data que se aproxima é uma data muito significativa para todos nós, porque sem a nossa mãe nós não existiríamos, é óbvio falar isso daí, mas a ela nós devemos a vida, o ensinamento, o que nós somos. Nós somos o produto do que a nossa mãe nos gerou. E até eu vi um vídeo interessante que passaram no nosso grupo, onde uma pessoa simulava estar fazendo uma seleção para contratar uns funcionários, e ele dizia tudo aquilo que vocês viram, né? Que o trabalho seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem intervalo para almoço, e as pessoas falavam, e a minha vida? E o que eu vou fazer aí? E quanto que é o salário? Não, não tem salário. Aí, simplificando, né, para não tomar muito tempo, essa profissão é de mãe. Profissão de mãe. Quer dizer, é um ser que vive 24 horas por dia sem cobrar nada para criar um filho. E eu procurei um texto que se enquadrasse mais ou menos nisso, porque só sabe o valor de mãe quem a perde. Enquanto ela está viva, todos nós consideramos absolutamente normal a presença dela, e basta que a gente se afaste um pouquinho, faça uma viagem um pouquinho mais prolongada que nunca saiu de casa, sabe que a saudade é imensa e a gente não vê a hora de voltar para casa e descansar no colo da mãe. Isso é uma grande verdade. No Salmo 139, aqui está a reverência de um filho. Quer dizer, é um filho para Deus, mas eu entendo que a nossa mãe é um Deus também para nós, é o nosso Deus. Aqui o salmista reconhece toda a benevolência de Deus, o que Ele é capaz de produzir em nós. E a criação é maravilhosa, e somente a mãe que fez uma ponte de Deus para nos atingir. Quer dizer, só ela tem essa primazia, né? Tem essa capacidade, e é um dom de Deus ser mãe. A gente vê mães de todos os tipos, de todas as raças, de todas as cores, como dizia o Martinho da Vila, mas todas elas têm uma coisa em comum. É um amor, um coração cheio de amor, e sempre disposta a dar esse amor para os filhos, mesmo que eles não mereçam. Mas existe um ditado que diz que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. E eu amplio isso daí. Eu falo que por trás de todo grande homem existe uma grande mãe. Porque o ensinamento da mãe é aquilo que a gente leva para o resto da vida. Nós seremos o que a nossa mãe construir dentro de nós. A nossa rebeldia muitas vezes impede que a gente assimile mais coisas. Mas eu tenho certeza que o que eu sou hoje, um padrão, me desculpem modesto, mas eu me sinto assim, um padrão de honestidade, graças a Deus, uma coisa que sempre primou a minha vida, é ser honesto e reconhecer que sozinho nós não conseguimos nada. Tudo é feito em conjunto, e a força que nos dá para ser perseverante, para ser ativo, para ser uma pessoa alegre para o mundo ou fechada, vem da nossa mãe. A mãe é aquela pessoa que dá a segurança de você falar, e se você falar algo errado, a sua mãe diz, meu filho, não se preocupe, isso é assim mesmo, tá? Fica tranquilo. E aquilo é um conforto que preenche o espaço vazio por uma coisa que a gente falou e que achou que foi mal colocada. Então a mãe é aquela pessoa que mesmo o filho estando lá, preso em flagrante delito, assaltando, ela diz, esse é o meu filho, ele não fez isso. Então o amor de mãe é incondicional. Então em Salmo 139, vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, que eu acho que ele representa bem o reconhecimento de um filho para o ser gerador. No caso aqui é o Senhor, mas vale para as mães também.
Salmo 139, a partir do versículo 1. A partir do 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim as tuas mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda. Nem ainda se tivesse, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Bem-aventurado o homem que pensa dessa forma. Bem-aventurado aquele que agradece a criação. A sua existência depende exclusivamente do Criador. Sem o Criador não haveria criatura. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de estar lendo e entendendo o pensamento do teu Filho criado por ti, Senhor. Amém. E eu quero que esse entendimento seja contagiado todas as pessoas que estão nesse momento. Amém. Com relação às suas mães. Amém. Para quem as tem, saiba que é uma verdadeira joia preciosa. É verdade. Eu que já perdi a minha recentemente, eu sinto nesse momento a falta que ela me faz. Porque era um porto seguro, onde eu podia contar as minhas mágoas sem medo de que ela as ignorasse ou fizesse pouco caso delas. Coisa que no mundo nós não encontramos. Senhor, eu agradeço por tudo, Senhor, por me fazer pensar dessa forma. E eu quero que somente o teu nome, Senhor, seja eternamente exaltado e louvado sobre todas as nações. Irmãos, na verdade, essa é uma data de presente, no começo faz a festa, mas o melhor presente de tudo, na verdade, para a mãe é ter o seu filho. O presente é interessante, mas ela não o exige. Ela o aceita de uma forma amistosa, dizendo assim, não precisaria, meu filho, o seu amor me basta. A sua presença me faz feliz. É tudo que a mãe quer. E para a mãe, o filho nunca envelhece, ele nunca cresce. Eu me lembro que a última vez que eu estive com a minha mãe, há 3 anos aproximadamente, ela me tratava como meu filhinho querido, como que eu fosse ainda aquela criança que ela carregava nos braços.
ela não se lembrava que o tempo passou, e que eu cresci, que eu envelheci, e que achava que tinha ideias próprias, né? Nós achamos que as ideias dos nossos pais vão ficando ultrapassadas, e chega um momento da vida que a gente não dá muita importância. Mas aquelas palavras, mesmo que atrasadas para nós, fora do tempo, elas são cheias de um certo amor, de um certo romantismo da nossa época de criança. E nós não devemos ignorar, nós não devemos deixar, proibir a nossa mãe de nos falar quando ela quer falar. Eu vejo as filhas de Norá ouvir a mãe atentamente, e elas que são, para o mundo de hoje, sábias, né, formadas, competentes e tudo mais. Mas elas ouvem as palavras da mãe, mesmo aquelas mais simples, que aparentemente para elas não faria nenhuma diferença, mas ela ouve com atenção, e isso eu até me orgulho de ver. Eu acho muito interessante. E gostaria que todos nós, filhos, fossem do mesmo jeito. Porque a mãe, como já falei, é um bem único e insubstituível. Na nossa caminhada, a gente pode observar que os grandes homens tiveram uma mãe que orava. O filho de uma mãe que ora é um filho próspero, é um filho que o mal vai se afastando por onde ele passa. Por exemplo, o nome que está muito em voga, em evidência hoje, é o Sérgio Moro. Ele tem por trás dele o conforto e a fortaleza de uma grande mãe que ora por ele todos os dias. Aquela força que ele tem, aquela tranquilidade, ele tem o respaldo familiar. Ele está inserido dentro de um contexto que o abriga, que o dá segurança. A mãe do Bill Clinton também era o governador dos Estados Unidos, também era uma mulher de oração e que deu todo o respaldo para que ele tivesse uma caminhada de sucesso. E é um homem de uma formação extraordinária, porque deixou o governo dos Estados Unidos com um nível de aprovação muito alto, e ele se dedica hoje a uma ONG que ajuda os pobres do mundo inteiro. O outro, Bill Gates, também é a mesma coisa. O homem, ele não deixou que o dinheiro ensoberbecesse ele. Ele já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, mas o seu coração fraterno, a criação dada por sua mãe, fez com que ele pensasse, mesmo no ápice da sua carreira profissional, pensasse naqueles que menos favorecidos pela sorte, aqueles que tinham menos. E criou ONGs no mundo inteiro para ajudar essas pessoas carentes. Isso é o que faz uma mãe que cria dentro dos princípios cristãos e que o filho obedece, mesmo que uma parte do que é passado pela mãe. A gente tem aqui no Brasil uma mulher que sofreu e que morreu e que ninguém dá muita importância a isso. É a mãe do ex-presidente Collor. Ela era uma mulher jovem, saudável, de 54 anos na época. Era muito jovem e morreu de tristeza por ver o filho dela naquela situação. Quer dizer, uma mãe que ora e que dá a própria vida. E a gente tem exemplos aos montes. Quer dizer, o pessoal fala, mãe de joelho, o filho de pé. O filho de pé não é que ele está fazendo rebeldia. Isso significa dizer que quando a mãe ora, o filho está de pé, está firme, está ativo, está pronto para construir, está pronto para realizar os seus sonhos. Então, feliz do filho que tem uma mãe que ora, uma mãe de oração. É assim que a gente deve encarar a vida. Os homens mais poderosos da terra que já existiram, que não tinham uma mãe generosa dessa forma por trás, cometeram atrocidades, como a gente tem conhecimento na história. O próprio Hitler foi um deles. Quer dizer, ele era uma pessoa revoltada interiormente com a criação e levou aquela revolta para o mundo e exterminou milhares de pessoas no seu período de governo. É assim que se comporta um filho que não tem uma mãe que dá esse apoio espiritual e essa criação, essa vida cristã, para que ele mesmo na fama, ele saiba que ele veio do pó e para o pó ele voltará. E que nós não somos absolutamente nada. Na verdade, uma pessoa, por mais moderna que seja, quando ele chega em casa, ele está naquela vidinha tão comum, tão primitivo, como um ratinho, como um animalzinho qualquer. Ele é o mais doméstico dos domésticos. Quer dizer, a fama lá de fora,
o ídolo lá de fora, ele não leva para casa. É por isso que muitos famosos, eles são mal sucedidos com a família. Quando o homem cresce, o homem que não tem Deus no coração, que não tem essa formação materna, a primeira coisa que ele faz é se afastar da família. Por um motivo muito simples. A família não acolhe, não passa a mão na cabeça como os de fora que não querem o bem daquela pessoa. Eles querem ter uma concessão daquela pessoa famosa. Então você vê uma pessoa famosa com muito poder, cheio de defeitos, fazendo um monte de coisa errada, e ele se aproxima e diz, você é o meu líder, eu acho que você é o mais competente da terra. Quer dizer, fica puxando o saco daquela pessoa, e na casa, na família, a família vai puxar a orelha dele, vai dizer, olha, você está fazendo isso, mas você está errado, o caminho não é esse. E isso faz com que ele largue a esposa, troca umas 50 por 2 de 25, e aí segue a vida. E aí vem a desgraça, vem o tropeço, vem tudo que é ruim na vida da pessoa. Portanto, o sucesso não combina com o sucesso familiar de quem não teve uma criação cristã, de quem não tem uma mãe que ora, uma mãe que desculpa. Eu vi um outro vídeo esse dia também, certamente cai no grupo, todo mundo vê, está chovendo uma olhada eu falar, mas vale a pena para aqueles que não viram. É um filho que vai para a balada e o pai fica dizendo, não vai não, fica aqui. E ele, ô coroa, você está por fora, ô meu, o que você está falando comigo? E aí ele desobedece o pai, chega os filhos, chega os amigos num carrão lá fora, ostentando a posição, tudo tatuado, tudo cheio de história, e sai fazendo pouco caso do pai. Quer dizer, ele sai disparado na velocidade lá pela rua, e lá na frente ele é preso por um assaltante que pisa nele, que humilha ele, que faz tudo que ele não imaginava que aconteceria, e ele volta para casa todo machucado para os braços do pai. Quer dizer, se o pai fosse vingativo, falava, olha, te falei, não queria saber, some, mas o pai abraçou e acolheu e deu o conforto que ele precisava naquele momento, que estava destroçado, né? O ego dele tinha se acabado, estava no chão. Então isso é a família. Eu tinha muito mais exemplos para falar, mas eu acho que essas poucas palavras vai gravar mais do que se eu ficar falando mais coisas. Eu acho que foram palavras que Deus me deu, que são profundas, para que a gente faça uma reflexão e fique alegre com a nossa mãe, por mais carente que ela pareça. Vamos nos alegrar, vamos cantar, vamos louvar ela na terra, porque ela merece tudo isso de nós. Então, feliz de quem tem a sua mãe. Regozije-se com ela, vá passar o dia das mães juntinho e ouça aqueles papos que você achava cansativos. Escute tudo. Fique quieto, ouça com carinho a sua mãe e retribua com um sorriso e um abraço. Isso fala muito bem para você e para ela. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, pela emoção que eu senti, Senhor, ao me lembrar dessas coisas do meu passado e ver que no presente eu não tenho mais isso, mas eu estou confortado, apesar de muito tempo que eu fiquei distante da minha mãe, mas eu sempre a amei incondicionalmente, coloquei ela acima de tudo. Eu, materialmente, fiz o que era possível fazer por ela. Portanto, eu tenho hoje a consciência do dever cumprido, que não ignorei as palavras que aparentemente, as histórias que eram insignificantes para mim, mas graças a Deus, o Senhor me deu a paciência de ouvir aquilo ao lado dela. Glória a Deus por isso. Agradeço ao Senhor por essa palavra e só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Agora vamos terminar mais cedo, né? Vamos orar. Eu gostaria de pedir antes de nós orarmos, uma oração, eu quero falar.